Coalizão de Direito nas Redes, né? Coalizão dos Direitos nas Redes. Eu participo pelo coletivo de mídia ativistas e de tecnologia Barão de Tararé. Essa coalizão, então, envolve várias Organizações. Organizações de direito digital e coletivos. E ela tem pautado hoje, né, o debate da PL das fake news, enquanto sociedade civil ela é a maior, que tem mais representatividade nas audiências, nos espaços, nas conversas com os parlamentares. Então ela faz todo esse trabalho mesmo de um certo lobby pelo interesse social, Sim. né, porque é o interesse das organizações sociais de direito digital. E aí, então, a gente tem participado, eu participo do GT de Inteligência Artificial, e nele a gente tem discutido, né, o PL de Regulação da Inteligência Artificial, 2630. Então nós temos hoje lá no Congresso um PL das fake news, que é uma coisa. Exato. E nós temos o PL... das inteligências artificiais. Qual que é o número desse projeto de lei? 2630. Quem não sabe, PL é projeto de lei. Isso, exato. 2630, barra 23. 23, isso, é desse ano passado. E como é que tá esse PL? Então, hoje ele tá... Hoje, na verdade, ele já foi aprovado na CCJ, ele ainda não foi para o plenário, porque está sendo discutido, porque existem algumas questões aí, porque como que funciona, né, o projeto? Ele é uma ideia, né, de regulamentar o uso de inteligência artificial. Como assim regulamentar, né? Quando você vai criar um software de IA, dependendo da abrangência dele, você vai ter que vai fazer o cadastro desse software no conselho, que ainda não está decidido qual conselho vai ser, mas provavelmente vai ser a Associação Nacional de Proteção de Dados, que vai tratar disso. Mas assim, isso não se sabe ainda, né? Nem foi aprovado o projeto ainda. E aí, eles são três coisas, né, importantes. Transparência algorítmica. Então, o código ele vai ter que ser disponibilizado e você vai ter que criar formas das pessoas entenderem como aquela decisão foi tomada. É importante os códigos, né? Isso, em época de eleição, o pessoal quer saber o código da urna. Exato. E não só o código, mas um manual de apoio para a pessoa conseguir interpretar. Inteligência artificial eu quero saber mesmo, né? Isso, porque ela toma decisões. Sim. IA é para tomar decisão. Então, uma decisão de crédito, por exemplo, para inteligência artificial, uma decisão de financiamento, uma decisão de fila de espera de um atendimento médico, por exemplo. Tudo isso, se é um servidor público, você tem a lei de acesso à informação, né? Se existe algum dado, você pode ir lá e você pode pedir. Mas para IA você não tem esses mecanismos, né? Você não tem mecanismos de governança que consigam fazer com que as pessoas possam reivindicar, cobrar e questionar determinadas decisões. Então, essa primeira parte é a transparência algorítmica. A segunda é a responsabilização pelo dano causado das empresas, né? Então, você tem um sistema de responsabilização, um sistema de penalidade, né? Porque esse acompanhamento ele é contínuo, né? Do uso da inteligência artificial, tanto que toda alteração de código você vai precisar submeter lá se o projeto for aprovado, né? E por último, é a questão dos próprios direitos pessoais envolvidos, né? Então, uma coisa é você ter o código divulgado, transparência algorítmica, e um material de apoio para a pessoa entender. Uma outra coisa é você ter instâncias de recurso para decisões. E aí essas instâncias, elas têm a ver com os direitos e garantias individuais das pessoas, né? Direito à não discriminação, direito à liberdade religiosa. Você tem, por exemplo, hoje, um debate muito grande sobre inteligência artificial para reconhecimento facial, né? Porque você teve muitos casos aí em que o reconhecimento facial, ele apitava muito mais para pessoas de determinado tipo, pessoas negras, né? E para outros tipos de pessoa não, né? E aí você fala, mas a IA é racista. Não, a IA não é racista. O que é racista, na verdade, é o algoritmo, né? O que é racista é os parâmetros que foram colocados, né? E aí você tem... porque é alguém que programa. Exatamente. O ser humano tá nada, exatamente. né? Assim. É alguém que programa, é alguém que desenha o software, né? E aí a ideia é que esse desenho de software, ele tenha transparência, que tenha mecanismos de recursos, e que tem a responsabilização. E aí uma última coisa que vai ter uma categorização entre alto risco e risco excessivo. Alto risco, risco excessivo, você não funciona. E aí risco excessivo é o quê? Prejudicial à saúde, viés discriminatório, inteligência artificial que é excludente de alguma forma para determinados grupos. Então você tem todo que fere a liberdade privada, por exemplo. Então, e você tem todos os direitos individuais do artigo 5º da Constituição que vão ser garantidos ali com
com essa validação desses códigos, né? Essa é a ideia. E se for alto risco, então você tem mecanismos de governança, né? Então você vai ter que fazer toda uma política de governança, essa política tem que ser apresentada, tem que ser aprovada, você vai ter uma fiscalização muito maior. Isso é bom, mas ainda tem coisas que precisam ser discutidas. Por exemplo, e o pequeno produtor? A pequena casa de software, o pequeno empreendedor. O projeto ele tem uma previsão de agora me fugiu. Sandbox. Eles querem um sandbox para você ter um financiamento para ajudar os microempresários a estruturar toda essa papelada, toda essa apresentação, mas não tem nada ainda de valores, nada de capacidade, de abrangência. Então, vai gerar aí uma obrigação, né, para a empresa, para prestar contas. E aí a gente ainda tem que entender quais são essas outras contrapartidas, né? Mas claro que o mais importante é você realmente garantir os direitos das pessoas, né? Porque cada vez mais a inteligência artificial ela tem interferência na nossa vida. E aí é isso que a gente estava conversando. Eu acho que é a gente pautar a tecnologia, não a tecnologia pautar a gente, né? Sim. E, enfim, tem muita coisa a ser debatida ainda, mas é um projeto muito bom e muito necessário. Ele tem a ver com a onda de regulação da União Europeia, né? Ele é bem baseado no da União Europeia. Como é que tá lá? Lá foi aprovado, né? Ele foi aprovado, está sendo implementado agora, né? Tem um tempo ainda de implementação, Uhum. mas foi aprovado porque é uma necessidade social muito grande, né? Você tem que fazer isso, porque se você não tiver transparência algorítmica, você simplesmente não vai saber por que você teve aquela decisão. Às vezes você tem um direito negado e você não vai conseguir cobrar. Sim. Né? Até pela via judicial isso é muito importante também, para que você tenha condições de ter provas, né? De você realmente entender o que aconteceu, né? Sim.